Olha, eu estou de volta e eu tenho um recado para você que é lojista. Pessoal da Fenova, alô Nova Serrana, a grande feira de calçados em Nova Serrana, muita atenção. O pessoal da Perlato está por lá, está dando um grande chute na crise. Que crise? É crise política, como diria Boechat. Até o dia 13, quinta-feira, mais de 500 lojistas de todo o país são esperados na cidade mineira de Nova Serrana, onde vive até hoje a nossa grande amiga Débora. Olha, para conferir novidades, lançamentos do setor calçadista, você que é lojista, você não pode perder, é a sua chance de levar os calçados Perlato para o seu ponto de venda e fazer muito sucesso. Porque os clientes querem, os clientes gostam, os clientes querem conforto, os clientes querem um sapato que deixe elegante. Então, meu amigo, os produtos são excelentes, de couro, feitos à mão. Então passa lá no estande da Perlato, não é, que o grande Júnior e o Cleiton esperam por você com promoções especiais. Pessoal das lojas Complemento de Barbacena, alô Barbacena, São João del Rei e Santos Dumont, né, todo mundo confirmando presença na Fenova. Eles vendem Perlato, não é? Então, meu amigo, você tem que levar para sua loja. Nas lojas Complemento, um grande abraço aí para todos. Não é? Quer saber mais sobre a Perlato? Ligue para o telefone que aparece na sua tela, está aqui embaixo, 37 é o código, 3331-8934. Você vai ligar agora para você comprar, revender aí na sua cidade, levar para a sua loja, porque você vai levar conforto e elegância para o seu cliente. Tem a linha masculina e tem a linha feminina. E se o esporte não ficar no G4, eu faço o programa de saia e de bota feminina da Perlato aqui na segunda subsequente à última rodada. Esse aqui é elegância pura. O Diogo Ramalho, nosso repórter, tem um desse aqui. Olha a elegância desse sapato. Vou mandar um para Carlos Rubens Doné, para ele usar lá na Rádio Itatiaia, ok? Não, vai de Perlato, hein? Não deixe de usar. Estou usando meu Perlato aqui, por isso eu estou elegante. O que nós vamos chamar agora aí, ô Capiroto? Tá, é porque ali sumiu tudo agora. O Luan voltou. Deixa eu ver o Luan aí. Põe o Luan aí, que voltou com tudo ontem. Põe ele aí. Difícil, não sei, mas acho que é fatal. Querer vir atacar a nossa equipe diante da nossa casa, onde a gente tem jogadores de qualidade. Acho que tem que respeitar um pouco, porque não é à toa que a gente é o melhor ataque da competição, né? E a gente tem jogadores muito decisivos. Então, acho que não tem essa de vir aqui e querer tomar conta do jogo, porque é diante da nossa casa, diante do nosso torcedor. Claro que a gente vai ter dificuldade diante do Grêmio, vai, mas a gente tem que se impor. O time que quer ser campeão é se impor dentro de casa, colocar o seu jogo, ir para cima, chamar o torcedor para estar junto com a equipe, né? Não sofrer muito, mas também se não sofrer, aqui no Galo já tem isso, né? Que a gente possa vencer e vencer novamente no rumo das vitórias aí, para a gente conquistar, quem sabe, esse brasileiro esse ano aí. O Luan 22, ele tem razão. Ontem estava até comentando com os amigos aqui, ontem batendo um papo com o Zé Aldo Pinheiro na Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, ontem à noite, falando exatamente sobre a proposta do Grêmio amanhã. Vai jogar aberto? Não vai. Como o São Paulo jogou? Não vai. E se jogar aberto, o Luan tem razão. O risco é muito grande. Então, para mim, o Grêmio vem fechado, saindo na boa, explorando a velocidade do próprio Luan. Sei. Então é o seguinte, ô Levi, Luan e Douglas, tá? Cola nos dois. Porque são os caras que fazem a diferença nesse time. Tem o Juliano também, né? Mas o Luan é o cara que... Não, é o melhor. É o melhor. E o Douglas, todo mundo acha que gordo não consegue, ele é gordinho, né? Não é um Walter, não. E a turma despreza, mas ele sabe das coisas, ele sabe jogar bola. O Douglas tem um estilo meio boleirão, né? Aquele cara das antigas, assim, no futebol romântico, um cara de muito talento, mas que não é tão competitivo assim. Um Ganso só que com mais o Roger, velho, um Danilo. Ele no Corinthians, na Série B, ele jogou demais, né? E naquela época ele driblava, ele conseguia ser muito efetivo. Com o Roger, conseguiu ter um mínimo de competitividade. Até mesmo nessa boa fase do Grêmio, ele vinha sendo questionado. Ele até xingou na rede social um torcedor,
torcedor foi pedir alma, ele falou, você quer alma? Procura um centro espírita. Teve esse episódio recente. Então, mesmo o Grêmio fazendo um bom campeonato, 2 semanas atrás, mais ou menos, o Douglas estava batendo boca em rede social. Agora enfiou 5-0 no Inter, tudo é lindo, isso né? Tá tampando tudo, porque não vem não, que o Grêmio não vinha de bons resultados, que essa ofensividade toda é meio que ilusão diante do que aconteceu com o Internacional, porque a gente sabe que o Grêmio, a força dele está muito no contra-ataque, na marcação muito forte, isso é uma preocupação, porque o Atlético toca a bola, então ele tem que se girar muito para sair dessa marcação, mas não é essa característica. E nem tem, a gente já falou dessa questão da reposição, das mudanças, das peças que podem acontecer. O 5-0 em cima de um clássico, ele cria essa ilusão, nossa, né, arrebenta, vem, não é isso. E o Atlético, dentro de casa, com a mobilidade que ele tem, principalmente se tiver realmente todo mundo inteiro para estar para esse jogo, é muito difícil, ninguém vai abrir aqui não, e o Grêmio muito menos, que não é a característica. Ô Edu, o clássico é um ponto de mutação. Para Atlético Cruzeiro também é. Esse ano talvez não tenha sido, mas é um ponto de mutação. Você acha que o respeito com o Grêmio deve realmente ser considerado porque o time ganha moral com esse 5-0? Principalmente pelo 5-0 no Clássico. A Edmara lembrou bem. Os últimos jogos do Grêmio antes do Clássico contra o Inter foram, nas últimas 5 antes do jogo contra o Inter, o Grêmio perdeu 3, empatou 1 e ganhou só 1. Dos últimos 3 jogos do Grêmio, jogando como visitante, ele perdeu os 3. Então, o Grêmio não vem de uma sequência de bons jogos e de vitórias, não. Ele vem de um clássico que ele meteu 5 no maior rival, fazendo o maior resultado da história do clássico Grenal. O resultado a favor do Grêmio. É claro que isso dá uma moral danada para o time, mas existe o outro retrospecto, o retrospecto antes Grenal. E o Grêmio não vinha encantando ninguém. Era aquele momento de queda do Grêmio, porque ele estava brigando no G4, ele teve uma queda e foi essa antes do Grenal, 5 jogos, 3 derrotas e 1 empate, venceu apenas um jogo, aí veio o Grenal, fez o 5-0 e tem que respeitar em função disso. Deixa eu chamar um rápido intervalo. Nós não gostamos de propaganda, a gente faz porque precisa. Rapidinho, 2 minutos. Na volta, eu acho que a gente já vai ter novidades sobre a questão do Fábio. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Skin. Do jeito que o povo gosta. Esta semana tem mais premiação especial no Minas Cap. São mais de 400 mil reais em prêmios. Segura! Especial de agosto Minas Cap. E Camaro e muitos prêmios em dinheiro. Tem 50.625 reais no primeiro prêmio. No segundo, mais 50.625 reais. No terceiro tem 61.875 reais. E no quarto prêmio, um Camaro mais 20 mil reais. E mais 10 smartphones no Giro da Sorte. Mais de 400 mil em prêmios. Eu jogo, escuto música, assisto filme, até trabalho online. Tudo ao mesmo tempo. Ficar offline não é opção pra mim. Conte com a gente pra ser você. Ultra banda larga a partir de R$25 por mês no combo. Ligue 10325. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Quer fazer economia? O Mercado dos Óculos tem a solução. Pesquise qualidade e preços, apresente-o numa das lojas e sinta a diferença. Não perca tempo, invista em saúde visual e faça economia de verdade. E veja que promoção incrível. Óculos solar Ray-Ban a partir de R$345. Eu já garanti o meu. Ray-Ban a partir de R$345 é só no Mercado dos Óculos. Ali, na Caetés 276, e mais 4 endereços para você.
Alô, estamos de volta então. A gente até tentou contato aqui agora com o empresário do goleiro Fábio para trazer, para a gente ver se a gente conseguiria trazer algum detalhe. E a ligação acabou caindo aqui. É como eu disse ontem, né? A gente consegue fazer qualquer coisa, menos uma ligação. Então, a coisa ainda não desembolou, mas parece. Eu falei um pouco com o João, popularmente conhecido por João da Umbro, que é empresário do Fábio. Ele me disse aqui o seguinte, a coisa está bem adiantada. Então, o Fábio deve se renovar com o Cruzeiro e, lamentavelmente, nós não conseguimos a ligação cair exatamente no momento que eu fui colocado ao vivo aqui, mas, enfim. Bom, o que é que você falou aí, Capiroto? Ah, muito bem. Nós não falamos... Cadê a Kika? Põe a Kika para mim aqui, ô Capiroto. Rapidamente, a gente vai falar do Cruzeiro agora contra o Joinville, mas um giro aí sobre as opiniões do torcedor atleticano que a gente ainda não trouxe. Por gentileza, Kika. Os internautas atleticanos estão aqui torcendo pela volta do Luan e se preparando para secar o Corinthians à noite. O torcedor também questiona se essa história do Prato é uma estratégia, mas que ele vai sim entrar no jogo contra o Grêmio. O Correia Luizinho diz que o Cárdenas não vingou, não dá para testar mais. E o Henrique Valaganja, na minha opinião, o jogo de domingo contra o Goiás demonstrou uma Prato dependência. Vocês concordam ou não? E aí? Daqui a pouco vocês falam. Vamos falar primeiro do Cruzeiro, apesar da pergunta ter sido do Atlético, porque eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão do jogo contra o Joinville. O Joinville veio aqui, deu um calor desgraçado no Atlético e agora o Cruzeiro joga lá, Dimara. Você teme, você acha que é um jogo cascudo? Mas, pô, fica um negócio meio chato, né? Você falar que o jogo é difícil. Todo jogo é difícil. Mas o Joinville tem força para segurar esse Cruzeiro em bom momento lá? Olha só, o Cruzeiro não tem feito bons jogos fora de casa, né? Acho que depende muito mais do Cruzeiro, da reação do Cruzeiro, da forma como vai jogar. O Levi não definiu o time. Eu, na verdade, estranhei. O Gabriel Xavier não está nem na lista dos convocados para essa partida. Isso eu achei estranho. Levou um goleiro a mais. Não é? Levou um goleiro a mais e não levou o Gabriel Xavier. Só se for depois ele fala, depois do jogo, olha, é uma questão física, nós vamos recuperar o jogador, porque eu realmente não entendi. Até porque, principalmente no jogo lá, e quando ele entra com um esquema mais seguro, como é essa questão dos 3 volantes, se você precisa mudar alguma coisa tática, o Gabriel Xavier é um cara importante nesse sentido. E ele tem usado a Arrascaeta bem lá na frente. Então, eu não entendi a ausência do Gabriel Xavier, ele não definiu o time, então fica difícil da gente ter uma ideia de que Cruzeiro é esse que ele vai colocar lá. Seja qual for, tem que aproveitar o momento bom. E aproveitar o momento bom significa vir de lá com 3 pontos. Gostaria de ouvir. E há uma dúvida muito grande, né? Eu vejo pouca gente falando. Não dá para saber se ele vai escalar o Charles ou o Fabrício, né? No meio-campo ali, como o terceiro volante, como um dos 3 volantes. Porque o Charles foi a opção inicial na partida contra o Sport. O Fabrício entrou somente por causa da suspensão do Charles. Vai estar de volta. Será que vai optar por um volante mais de ofício ou vai deixar o Fabrício, que torna o time um pouco mais dinâmico? Ou até mesmo o Luxemburgo chegou a acenar aí em algumas entrevistas que, dependendo das circunstâncias, pode escalar um meia a mais. Quem sabe ele considere que a circunstância de jogar contra um time mais fraco seja o ideal para colocar o time mais solto, apesar de ser fora de casa. Então, o Cruzeiro bem definido, assim, não na cabeça dele, ele sabe o que vai escalar. Mas a gente ainda não sabe qual que vai ser o time. Eu aposto que ele segue com 3 volantes. 3 volantes, a volta do Mike. A volta do Mike na direita, e aí continua com o Marinho lá na frente, continua com o Paulo André, que são 2 questionamentos que a torcida faz também. Muita gente da torcida quer alguém no lugar do Marinho lá na frente e boa parte da torcida quer o Léo no lugar do Paulo André. Você acha que permanecer com os 3 volantes, isso dá uma força maior para o Mike do lado direito? Solta mais, ele aparece mais, já que ofensivamente ele é melhor? Dá sim, e a minha dúvida fica em relação a Fabrício ou Charles, porque o Cruzeiro joga fora de casa. Talvez o Luxemburgo opte pelo Charles em função disso. Agora, o Joinville, nos 8 jogos que ele jogou como mandante, tem só 2 vitórias. Goiás e Avaí, que foi o último jogo dele como dono da casa. O Cruzeiro tem que aproveitar disso. São 4 derrotas jogando como mandante. A gente esperava que o Joinville fosse render um pouco mais no Campeonato Brasileiro jogando lá em Santa Catarina. Isso não vem acontecendo e o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento. O Cruzeiro jogou bem contra o Sport, poderia ter saído com uma vitória. Jogou bem contra o Palmeiras, saiu com a vitória e são adversários muito superiores ao Joinville. Por isso eu acredito no resultado favorável lá em Joinville. Muito bem. A Kika nos passou algumas perguntas, o torcedor atleticano. Infelizmente não poderemos respondê-las aqui. Prato dependência, não exatamente. Mas dá um tempo, 30 segundos. É um baita jogador, é o melhor centroavante do campeonato, faz falta, mas eu não colocaria nesses termos. Grande jogador faz falta. Todo, e por isso e não é diferente, né? Até porque já destacamos aqui o aproveitamento do Atlético com ele em campo.
para cima de 70%, né? Amanhã a gente fala mais desses jogos aí. A você, muito obrigado. Obrigado, Kika. Obrigado aos nossos comentaristas. Amanhã, 1h da tarde, a gente está de volta aqui na tela da Band com mais uma edição dos Donos da Bola. Tchau, pessoal.